Olá, irmãos. Espero que estejam todos bem. Vamos à nossa mensagem de hoje, né? Domingo e dia do Senhor, dia 5 de abril. Então, essa gravação ela é feita pensando no culto de domingo à noite. Só que hoje nós teremos nosso culto à distância, certo? Agradeço aí a participação de vocês que têm acompanhado as postagens. Muito bem, vamos lá então, 1 Samuel capítulo 13, versículos 19 a 22 é o nosso texto essa noite, ou em qualquer outro horário que você for ver essa mensagem. 1 Samuel capítulo 13, versos 19 a 22. Então diz assim a palavra de Deus: E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo o Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonas, seu filho. Que Deus abençoe a sua palavra, abençoe a sua mensagem, pregador e os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Nosso título então ficou esse que aparece aí: para que os hebreus não façam nem espada, nem lança. E nós vamos falar sobre a batalha pelo entendimento. A Bíblia nos ensina a cuidarmos do nosso entendimento. Um verso que apoia esse pensamento é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Provérbios é um texto de apoio a essa verdade das Escrituras, de que nós precisamos ter cuidado com o nosso entendimento, a nossa percepção da verdade. Não só Provérbios, mas outros textos também. Sem exagero, poderíamos dizer que toda a Escritura leva nessa direção. Né? Nosso objetivo é entender e obter esclarecimento bíblico sobre o perigo da informação mal intencionada. Que o Senhor nos ajude nesse objetivo, então, e Ele nos esclareça com a luz da Sua palavra, para que a gente possa alcançar aquele padrão que o próprio Senhor Jesus colocou sobre sermos simples como pombas, mas sagazes como serpentes, né? Cuidadosos assim e atentos. Né? Vamos falar um pouco sobre o contexto de 1 Samuel, capítulo 13. E eu destaquei essa expressão aí, que ela vai ser muito importante para nós, então grave-a. Porque os filisteus tinham dito, né? Porque os filisteus tinham dito. Nós vimos isso há pouco no versículo 19. Certo? Nós vamos trabalhar muito com essa expressão aí. Os filisteus, quem eram? Eles eram um povo estrangeiro que havia ocupado uma faixa de terra entre Israel ao sul e o mar Mediterrâneo. Infelizmente eu não coloquei o mapa ali, mas é fácil você conferir isso na internet. Então esses eram os filisteus. Estudiosos acreditam que eles tenham se originado de ilhas gregas, mas o que nos importa aqui é isso, né, que eles eram um elemento externo àquela cultura de Israel ali.
e eles então estavam habitando ali, fazendo fronteira com o povo de Israel, e isso é o pano de fundo, é o problema principal aqui que nós vamos tratar nessa mensagem. Em segundo lugar, dentro do contexto ali de 1 Samuel 13, estão as guerras, né? Já haviam ocorrido diversos conflitos entre hebreus e filisteus, certo? E o capítulo 13 é um capítulo de conflito, né? Se você, né, depois eu diria para você ler do versículo 1 até o final, até onde a gente leu ali, para você ver que se trata realmente de um contexto de guerra e de batalha entre o povo filisteu e o povo e o governo de Israel. Mas não era a primeira, já haviam ocorrido várias, e o livro de 1 Samuel trata no começo ali sobre o juizado de Eli. Né? Eli é o penúltimo juiz de Israel, e ele, por assim dizer, administrou Israel. Né? Naquela época a nação era administrada por juízes, e o Eli teve o seu período de administração ali de 40 anos. Né? Ele teve um final muito triste, naquela expressão que é conhecida nossa, Icabode. Né? Ele morreu de um mal súbito, de um ataque que ele teve, após ele ficar sabendo que os seus filhos haviam morrido e que Israel tinha perdido a Arca da Aliança numa batalha assim, extremamente estúpida, mal planejada, contra os filisteus. Né? Ao saber disso, ele morre, e a sua nora está esperando uma criança, e ao nascer o filho ela coloca esse nome triste aí, né? Que significa foi-se a glória, né? A glória de Israel havia se perdido. Né? Então é um contexto de humilhação, né? Esse período aí que nós estamos despontando para ele agora no capítulo 13. Todo o capítulo anterior, todo o início do livro de 1 Samuel é um contexto assim que o povo de Israel está humilhado diante dessa cultura estranha que tinha assim, avizinhado a eles ali o povo filisteu. Né? Nesse contexto da arca ter sido tomada, né, é importante a gente falar disso, porque dos capítulos 2 ao 4 do livro de 1 Samuel, esse símbolo religioso deles, apesar de que rapidamente os filisteus devolveram, né, a arca para Israel, Israel estava vivendo numa confusão tamanha que 20 anos se passaram em que a Arca da Aliança ficou deixada num lugar inapropriado, né? Não era o lugar de culto original, mas simplesmente ela foi deixada ali, e eles não tiveram a condição assim de se organizar para que a arca retomasse o seu lugar original. Né? Só mais bem lá na frente, nos dias já do reinado de Davi, que Davi se ocupou de fazer isso. Né? Então, para você notar, para nós notarmos como era difícil a situação cultural, moral, de pensamento, né, de Israel, de entendimento, é o que nós estamos tratando aqui. Samuel foi o último juiz da restauração. Né? Ele foi o último juiz de Israel, e foi ele quem Deus usou para trazer a restauração, iniciar as reformas ali que eram necessárias, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto administrativo, né, político de Israel também. E esse texto aí tratando sobre isso, né, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 a 6. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Uma pequena pausa aqui, reflita um pouco. O que estava fazendo no meio do povo de Deus ídolos das nações pagãs, as quais Deus tinha tirado de lá para que eles ocupassem aquele lugar? Então, o que o povo de Deus estava fazendo com isso aí? Buscando outros deuses,
deuses falsos, deuses que o próprio Senhor havia afastado da vida deles, e eles retomam isso. Né? Então essa é apontada no texto como a razão por que Israel estava sendo derrotado. Continuando aqui no então, né? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então essa é a situação que antecede o período lá do capítulo 13 que nós vamos entrar daqui a pouco. É importante que a gente veja esse período anterior, porque é fácil perceber que eles, alguns anos atrás, eles tinham superado aquela dificuldade, e eles tinham recebido graça de Deus, e eles tinham alcançado a paz. O erro em questão aqui era a idolatria, que é um pecado grosseiro, convenhamos. Né? Então eles tinham resolvido a questão com a idolatria. Né? E aqui eles estavam desfrutando de paz com Deus em razão disso. Né? Versículo 13 do capítulo 7. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Isso também é fundamental aqui. Mas nós acabamos de ler no capítulo 13 que Israel estava novamente tendo problema com os filisteus. Então, o texto está equivocado? De jeito nenhum. Repare que as Escrituras estão afirmando que durante todo o tempo, né, que Israel foi administrado, por assim dizer, por Samuel, durante todos os dias de Samuel, os filisteus permaneceram longe. Eles não investiram mais contra Israel da forma que haviam investido antes, né, daquela forma militar diretamente, como tinha acontecido no passado. Mas nós vamos ver que eles somente mudaram o método. Né? E nos dias de Saul, Israel está tendo de novo problemas graves com esse elemento cultural aí, estrangeiro. Esse versículo aí marca aquela frase Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase é muito importante, porque ela pontua que a ajuda do Senhor, em determinado sentido, é condicional. O que eu estou dizendo? Enquanto eles estavam longe, esquecidos de Deus, eles sofriam. Eles sofriam nas mãos do inimigo. À medida que eles se mostravam arrependidos e reconheciam seu pecado, eles voltavam para o Senhor, o qual os recebia de braços abertos, perdoava seu pecado, e até ali então o Senhor os ajudava. E continuaria ajudando se eles continuassem ali, né, no Ebenezer. Mas a gente sabe como é a situação humana caída. Né? Nós sempre nos afastamos de novo e de novo do Senhor. Mas nós estamos apenas na introdução, então vamos acelerar um pouquinho. Conflito cultural. Né? O evento Ebenezer marca o ponto quando Israel colocou as ideias no lugar. Eles tomaram pé da situação, eles reconheceram qual era o problema e o que os ameaçava, né? Ao menos em termos religiosos. Eles entenderam, o Senhor ele abomina que nós ficamos nos envolvendo com os deuses falsos, então vamos abandonar isso daí e vamos voltar religiosamente para Deus. Ótimo, fizeram isso e eles tiveram livramento, tiveram sucesso. Só que logo em seguida eles apontam um outro rumo perigosíssimo, né? Um rumo perigosíssimo que era o conflito cultural. Apesar deles não terem caído em idolatria novamente,
eles caíram gravemente no problema cultural, que é mostrado para nós no capítulo 8, versículo 4 a 9. Capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 4 a 9, aparecendo aí para vocês. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Eles não queriam ser governados mais por Deus. Aquele governo dos juízes, com todos os problemas que a gente lê no próprio livro de Juízes, curiosamente, quando aquele sistema se torna eficaz, que era no período de Samuel, que eles tinham alcançado o caminho, eles resolvem abandonar aquilo. E a questão não é isso que é colocado aqui. Os teus filhos, né, não são tão bons quanto você. A questão não é essa. A questão é o que eu fiz questão de gravar em vermelho. É ser como todas as nações. Né? O povo de Deus começou a olhar para as outras nações vizinhas, em especial para o povo filisteu, né, que era um povo avançado, né, um povo navegador, e eles tinham cidades-estados, né, eles tinham reis ali. Então, muito provavelmente de lá que vem esse sentimento. Olha, né, vamos fazer como este povo. Né? Este povo, eles estão melhor do que nós. Né? Que situação, né, triste. Né? É fácil entender a contrição de Samuel ali, em razão desse desprezo do povo de Israel ao seu próprio Deus. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. E a palavra final de Deus, lá no último versículo 9, agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E eu peço que, por favor, depois vocês leiam o capítulo 8 também, de 10 adiante, e você vai ver que eles estavam trocando a liberdade do governo de Deus, né, por meio de Samuel e dos juízes, para uma ditadura. Né? Porque leiam lá depois e vocês me digam qual a impressão que vocês têm, se eles estavam mudando para melhor ou para pior. Mas, por causa da confusão de entendimento, por causa, nós vamos ver daqui a pouco, de informações, eles passaram a trocar o bom pelo ruim. Né? O que nós dissemos a princípio? A Bíblia nos ensina a cuidarmos do nosso entendimento. Obter esclarecimento bíblico é nosso objetivo sobre o perigo da informação mal intencionada. Quais informações estavam envolvidas naquilo? Será que a forma como nós percebemos as coisas irá determinar a nossa reação? Né? E eu tomei emprestado aqui aqueles 3 pontinhos do nosso livro que nós estamos estudando de manhã. Pensar, sentir e agir. Será que de acordo com as informações que nós processamos, nós vamos pensar de uma determinada forma? Agir e sentir
Com certeza, né? É a interpretação da realidade que faz a gente pensar, sentir e agir. Então, em primeiro lugar, eles pensaram que fosse vantajoso deixar sua produção na mão dos filisteus. Do que eu estou falando? Do versículo 19. Eu peço que você olhe de novo aí na sua Bíblia ou no seu dispositivo. Então, 1 Samuel 13, 19. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. E os hebreus concordaram com isso. Né? Eles concordaram. Né? Eles pensaram que fosse vantajoso deixar a sua produção ou a sua criatividade, né? O seu poder de produzir, a sua criatividade. Não, vamos deixar que esse povo vizinho aí faça por nós. E aí a pergunta que nos espanta, né, que deveria ser, como é que eles chegaram ao ponto de confiar sua segurança ao inimigo? Gente, porque alguns anos atrás eles estavam em guerra. Né? Capítulo 7. E no capítulo 13 nós temos essa mudança espantosa acontecendo aqui. 3 palavras podem explicar o porquê disso. Propaganda, propaganda, propaganda. A propaganda, alguém já disse, né? Aquela frase popular, né? A propaganda é a alma do negócio. E certamente foi com muito investimento em propaganda que os filisteus conseguiram enganar o povo de Deus a ponto de que o povo do Senhor, que tinha sido tinha sofrido na mão daqueles estrangeiros, que eles passassem a depender deles. Né? Existe um apelo muito grande nos nossos dias acerca disso. Né? E um versículo que vem à nossa mente, né, diante dessa propaganda, né, e dessa propaganda enganosa, é Apocalipse 2, versículo 14. Vocês lembram daquele personagem, Balaão? Né? O que a Bíblia, né, o próprio Senhor Jesus falou para a sua igreja. Nós estamos num texto do Antigo Testamento, né, tratando do povo de Israel, retirando valores dele para nós. Será que isso não é um pouco forçado? Observe que o Novo Testamento fez a mesma coisa. Né? Jesus falando à igreja, em Apocalipse 2,14, ele lembrou uma situação vivida pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Então ele fala para a igreja lá em Apocalipse 2,14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Do que Jesus está falando? Então ele explica, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. A história de Balaque está descrita lá no livro de Números, e é muito curiosa. Né? O rei moabita, Balaque, ele contratou esse tipo mágico, falso profeta chamado Balaão, para que Balaão fizesse feitiços, ali, encantamentos para amaldiçoar o povo de Israel. E é muito curioso o texto, porque Balaão ele quer receber o dinheiro do rei moabita, do rei pagão, e ele até tenta amaldiçoar o povo de Deus. Só que ele não consegue. Né? É uma situação bem curiosa. Ele não consegue amaldiçoar, Deus impede que ele faça assim, e ele cai em si e fala, você não vou conseguir mesmo amaldiçoar esse povo. E Balaque fica bravo com ele e fala assim, mas por que você não faz isso? Eu estou te pagando para isso. E então Balaão fala assim, eu não posso amaldiçoar, porque ele é povo abençoado. E ali termina a história e a gente fica achando que acabou por ali. Não acabou. O que aconteceu? Já que Balaão não conseguiu atrapalhar o povo do Senhor pelos meios que ele estava acostumado, o que ele fez? Ele aconselhou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, como é dito aí. Que tropeços foram esses? Culturais. Né? Então, nós vimos lá no versículo que a gente acabou de ler de Samuel, que durante o tempo de Samuel, o povo filisteu não ofereceu mais ameaça para Israel.
Mas o tempo de Samuel acabou. O povo de Israel preferiu um rei. E que rei que surgiu? Saul, né? Um rei fraco, um rei extremamente tolo, que foi facilmente enganado pela política da sua época ali, né? E permitiu que a cultura, que ele próprio provavelmente gostava, né? Que a cultura do povo filisteu contaminasse o povo de Israel. E é basicamente o que nós vemos aqui. O Senhor quer dizer, o caminho para fazer o povo cair: cultura, cultura. E aí eles chegam até o ponto máximo aqui de comer do sacrifício da idolatria e fornicar. Esse é o caminho. Nós precisamos enxergar o que está por trás da propaganda, né? Por que aquele versículo fala, 19, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada. A propaganda não aparece nesse texto, mas é maduro que a gente pense, o que um povo guerreiro da antiguidade, aliás, todos os povos na antiguidade eram guerreiros, o povo de Israel tinha acabado de conquistar a sua guerra por meio de batalhas, o que fez um povo desse entregar suas armas? Só pode ser propaganda. Né? Só pode ser propaganda. Mas o texto mostra qual que era a intenção por trás daquilo. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam nem lança, nem espada. Para os israelitas, no tempo de Moisés, a aproximação com os moabitas deve ter soado como algo pacífico, um tipo de politicamente correto. Né? Poxa, né? Eles, né, nós estamos aqui, eles não estão nos atacando, então vamos nos aproximar deles. Né? Mas eles não sabiam a verdadeira intenção daquela falsa paz. Né? O inimigo só tinha aceitado a aproximação porque esse era o meio de destruir o povo de Deus. Né? Então, a gente pode perguntar, né, como? Né? No capítulo 7 eles estão em franco conflito, em guerra, mas no capítulo 13 eles estão dependendo daquele que antes foi o inimigo. Como assim muda-se tão rápido? A questão é que não é tão rápido. Né? Ali transcorreram décadas de propaganda. Décadas de propaganda. Os filisteuzinhos, paz e amor. Né? Eles não são mais aqueles que queriam a nossa destruição. Agora eles querem amizade conosco. Né? Eles querem trocar conosco. Essa falsa propaganda desarmou o povo de Deus. E é assim que nós estamos hoje, nesse nosso mundo de trevas. Nós estamos desarmados. Por quê? A propaganda do inimigo nos alcançou. Em segundo lugar, como que nós podemos fortalecer, né? Como é que nós podemos cuidar do nosso entendimento, né? Como Provérbios 4:23 nos falou, sobre guardar o nosso coração, porque de lá procedem as saídas da vida. O coração no Antigo Testamento era a mente, tá, gente? Nada desse sentimentalismo aí. Não, o coração é a mente, é o pensar. Né? É na sua mente que você ama. Né? O coração só bombeia sangue para o corpo. Então, em segundo lugar, sentiram-se seguros na dependência externa. E alguém pode pensar, por que a dependência externa pode dar um sentimento de segurança para alguém? Nós vamos ver, versículos 22 e 21. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. As fronteiras eram abertas, eles iam até lá, eles tinham o que eles queriam, e eles voltavam para Israel. Né? Então, eles estavam achando tudo isso muito bom. Versículo 21. Tinham, porém, limas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as suas forquilhas. Enfim, ele vai falando ali que eles têm algumas ferramentas. Os israelitas continuaram a possuir. Mas as ferramentas, né, o principal que era as armas, eles
Simplesmente eles abriram mão daquilo, simplesmente porque agora esse vizinho, ele se mostra nosso amigo, ele está até fazendo coisa para nós, né? Coisas para nós. Né? Eu sei o que é melhor para você. Né? Eu sei o que é melhor. Você não sabe o que é melhor para você. Sou eu que sei. Né? E eu quero explorar que é isso que é colocado aqui no versículo 20. Vamos descer até lá os filisteus e vamos deixar que eles façam esse trabalho pesado para nós. Né? Eu sei o que é melhor para você. Talvez você tenha ouvido falar muito essa semana. Mas a Organização Mundial da Saúde disse, a OMS disse, os especialistas disseram. Já parou para pensar quantas vezes essa organização errou? Nós somos uma igreja amiga de Israel. Né? E vocês sabem que a OMS é um braço da ONU? Vocês sabem quantas vezes a ONU já errou em suas declarações políticas? Né? A gente lembra várias vezes houveram e daqui a pouco vai ter de novo aqueles conflitos absurdamente ali escandalosos ali em Israel, onde Israel é atacado e a ONU não toma nenhuma posição, mas quando ele se defende, aí a ONU levanta com toda ira contra eles. Pois é, a OMS é a ONU e vice-versa. Então nós como cristãos, né, por que a gente fica achando que isso é alguma coisa honesta? Ou como falam, né? Isso aí é alguma coisa de Deus. Né? Você sabe o que a Bíblia fala sobre esses meios de controle globais? Afinal, as Nações Unidas e a OMS são meios de controle global ou globais. Veja aí Apocalipse 3, versículo 8. Todos, grava essa palavra, todos. Você ouviu muito a palavra todos esses dias? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Credo, que versículo feio, né? Por que ele é feio? Porque ele está da perspectiva de Deus. Na perspectiva dos homens, o globalismo é lindo. Um mundo sem fronteiras, um mundo de paz, um mundo com uma única direção. Né? E aqui chega até o ponto máximo de um único líder. Você já pensou? Um único líder no mundo inteiro? E é isso que está mostrando aqui para nós. Essas organizações que nós presenciamos hoje são apenas ensaios para isso que Apocalipse está nos falando. Esse versículo conforta a gente, né? Porque fala que os que foram inscritos no livro do Cordeiro, eles não caíram nesse engano, nessa falsa propaganda que o povo cairá no futuro. Né? Só que isso diz respeito lá ao tempo da tribulação. Que nós não vamos estar mais aqui, nós cremos. Mas hoje nós estamos aqui e nós estamos caindo no erro globalizante. Por assim dizer, no ensaio, né? Na sala de espera para isso aí que vai acontecer. A gente até parece que vai acontecer mais rápido do que a gente esperava. Né? Queira Deus que não. Ao mesmo tempo, Maranata, né? Que o Senhor venha o quanto antes. Aqui então nós temos o ápice, né, da globalização, do globalismo. Tudo tem um começo. Qual é o começo? No caso do povo de Israel, o começo é 1 Samuel 8,5, que nós já vimos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Se parasse por aí, estava
estava mais ou menos. Porque Deus até pretendia colocar um rei sobre eles. Mas o âmago do coração deles era o que vem a seguir. Como o tem todas as nações. As nações. Certo? As nações. Grave. Nações. Nações. Globalização. Globalismo. A dependência não precisava ser total, né? E de fato ela não era. Versículo 21, vocês viram que eles tinham algumas coisas ali que eles poderiam fazer, né? Mas era limitado, né? Era limitado e se mostrou insuficiente para a situação que eles tiveram depois, né? Os israelitas tinham uma falsa sensação de independência. Para que lhes foi dado para eles essa falsa sensação de independência? Somente para eles aceitarem o domínio. Somente para aceitarem o domínio. E eles aceitaram, né? E eles sofreram terrivelmente em razão disso. Tudo isso remete ao domínio da informação. E aí eu perguntaria para você, de quem você consome informação? Qual a informação que entra na sua casa? A fonte dessa informação, qual é a relação dela com a verdade de Deus? Pense. Quem produz informação tem intenção. Informação, ela sempre tem intenção. Informação, ela é tratada, ela nunca chega neutra até nós, né? Muito tem sido dito sobre a pandemia, mas também muito não está sendo dito, né? A TV escolhe qual notícia quer que chegue até nós. Verso 19, o nosso principal. Para que os hebreus não façam nem espada, nem lança. Tudo para terem mais controle. A palavra-chave, controle. É urgente que percebamos o que está acontecendo. Isso aí é Taiwan. Essa imagem de quando é? Ela é uma imagem atual, né, compartilhada pela agência de informação Reuters. E muito da mídia nacional nossa, vocês acham que eles vão lá em loco fazer as imagens? Não, eles consomem informação dessas agências internacionais e eles escolhem qual informação eles querem e aí eles colocam para a gente. Então essa aí é uma informação da Reuters. Mostra o quê? As escolinhas lá em Taiwan com as crianças tendo aula. Alguém vai falar que absurdo, essa imagem não pode ser, essa imagem é de agora. Se você olhar na internet você vai achar ela, né? Note, tem uma criança ali de máscara, outras estão sem, né? Tem algum dispositivo aqui de higiene e eles estão aqui com esse caixote na frente deles, né? Para resguardar um pouco, né, a contaminação. Então veja, essa informação chega a nós. Por que ela não chega? Porque massivamente está se colocando que tem só um meio de enfrentar essa pandemia. Como que Taiwan? E Taiwan é um país que está nem a 200 quilômetros da China. Eu falei para vocês naquela mensagem, quando nós começamos a falar sobre isso, da Revolução Comunista que ocorreu na China, que gerou o PCC, lá, o Partido Comunista Chinês. A Revolução Comunista fez com que os dissidentes, né, os que perderam a Revolução, eles foram para Taiwan, né, e eles edificaram esse país e é um contraste absurdo, né? Em Taiwan, a liberdade, né, que os chineses lutaram contra o Partido Comunista na China, para que a China não se tornasse um regime comunista, eles foram derrotados na China, mas eles vão para Taiwan e lá em Taiwan eles implantam um governo de liberdade lá. E eles tiveram outras medidas para tratar com esse problema. E todos os lugares tiveram restrições, né? Tiveram a chamada quarentena. Só que cada lugar
adequou a quarentena de acordo com a necessidade, né? Não cada lugar, mas Taiwan em especial, adequou a quarentena de acordo com a necessidade do seu povo, né? Não seguiu orientações de ONU, de OMS, eles olharam para o seu povo, eles viram o que o nosso povo precisa, né? E então eles adaptaram. Obviamente as pessoas sofreram, mas eles não foram tiranos, né? Não foram tiranos invadindo absurdamente as liberdades individuais do seu povo, como a gente está vendo acontecer nos países ocidentais, né? E não foi só lá também, não. Foi em outros lugares, em Pequim, que é curioso, né? Hong Kong é na China também, mas Hong Kong teve baixíssima contaminação. Taiwan também, né? Por quê? A gente pergunta. Aí uma imagem de um hospital montado lá em Wuhan, né, na cidade que foi foco da epidemia, que depois se tornou pandemia. Então eles construíram rapidamente isso aí, e a China está sendo propagandeada agora pela mídia como a grande solução. Eles descobriram a solução para o problema, né? O problema foi eles mesmos que criaram, né, com a sua cultura. Alguns vão mais fundo, falam que isso aí pode ser uma certa forma proposital, mas vamos ficar aqui mais na questão cultural, né, que a gente sabe da falta de cuidado ali com higiene, que é cultural já daquele povo, e isso não seria problema se não fosse ampliado pela tirania do governo, que escondeu o problema de saúde ali, até que ele explodisse para o resto do mundo, né? Então essa aí é o hospital que eles fizeram lá, né? E foi noticiado pela mídia que o Xi Jinping, né, o presidente deles lá, foi visitar o hospital, né, foi visitar, né, então aquele papel de líder que está cuidadoso do seu povo, né, o líder que cuida do seu povo, ele vai lá olhar os doentes, né. Ele nunca esteve lá pessoalmente, né. A visita foi por videoconferência. Então olha o que a mídia faz conosco, né? O que a mídia... Uma outra imagem que circulou bastante também, ficou famosa, né? O que a gente vê na televisão? A gente vê a parte lá da repórter, né? Coberta num isolamento absurdo, aquilo lá é um isolamento para quem vai enfrentar contaminação de risco biológico assim elevado, né? Ebola, enfim. Então é aquilo além que você vê na TV. Mas aí alguém ia passando e fotografou. Eles não perceberam, eles estavam fazendo uma tomada externa aí. Talvez agora eles ficaram mais cuidadosos, né? Eles só fabricam informação dentro do estúdio, né, em ambiente controlado. Porque ali fora alguém passou e fotografou e o repórter ele está tranquilamente com a sua roupa aí do dia a dia trabalhando. Informação, propaganda. Em terceiro lugar, qual que deve ser o nosso cuidado em relação a guardar o nosso coração, né? A ter cuidado com as informações que nós consumimos. Quando precisaram agir, eles estavam totalmente dependentes de um governo fraco. Essa é a experiência de Israel. A hora que eles precisaram, a gente precisa agir agora. A hora que o inimigo se mostrou como inimigo mesmo, né? O amigo agora se mostrou como inimigo. Qual era a situação em que eles estavam? Totalmente dependentes de um governo que estava fraco, né? Que era o governo de Saul. Versículo 22. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com seu filho Jonatas, que é típico dos governos controladores, né? Desarma o povo e deixa as armas só na mão do governo. Mas isso é outro assunto que, se você quiser, depois nós podemos entrar. Mas aqui em especial, a guerra cultural atinge o Estado como um todo. Certo? Em crises, o mais comum é culparmos os políticos. Mas da onde os políticos vieram?
povo fraco, sem identidade, vai produzir líderes à sua imagem. Lembra do povo de Israel? Dá-nos um rei como as demais nações. Eles estavam preparados para ter um governante de qualidade? De fato, eles já tinham em Samuel, mas eles queriam mudar. Eles queriam mudar. E o fracasso foi absurdo. Foram anos e anos de notícias que enfraqueceram Israel até o ponto de ficarem indefesos. As armas que sobraram ali só na mão do governo foram insuficientes para resistir a uma ameaça externa. Naquele montante que se tratava no contexto deles. E às vezes, irmãos, chega a um ponto de difícil retorno. Aquela situação degradante foi culpa da escolha do povo lá no capítulo 8, versículo 5. Dá-nos um rei, como tem as demais nações. Foi uma decisão duplamente errada. Primeiro, eles rejeitaram a regência divina. E eles quiseram um governo como o das outras nações. Só que eles são o povo de Deus. Por que eles querem imitar as outras nações? O Brasil não é um país cristão como um todo. Mas note, até os crentes estão assim confusos diante disso. Por que nós olhamos tanto lá para fora quando nós temos a verdade nas mãos? Podemos usar os óculos das Escrituras, aquela cosmovisão cristã, para enxergar e para perceber o que está acontecendo. Talvez o que você mais ouviu em nossa atual crise foi: veja um exemplo da Itália, dessa e daquela nação. Nação. E eu quase posso ouvir o eco aqui. Como as demais nações. Nós queremos ser como as demais nações. Tudo isso que chega aos nossos ouvidos, informação, ela tem intenção. Nunca se esqueça disso. Tudo isso é para avisar o pânico. É para produzir o pânico em nós. Às vezes a informação chega, como foi no caso de Israel, para produzir paz, falsa paz, porque você abaixa as defesas. Aqui a informação também pode ter o efeito contrário. Ela vem para produzir pânico, e para gerar controle. Os fins são os mesmos, gerar controle. Países como Taiwan adotaram medidas mais eficazes que não são noticiadas. Por que não noticia outras experiências? Porque as medidas erradas de determinados países devem servir de orientação para nós, e não as medidas certas que outros países tomaram, mas que são diferentes do que o controle externo querem impor para a gente? É uma pergunta. De outro lado, a mesma mídia não mostra ou ridiculariza os resultados de uma medicação antiguíssima, que tem quase a minha idade, talvez até mais, que já foi exaustivamente testada, está em uso, e que qualquer país podia produzir livremente. Uma medicação que não tem patente mais, quer dizer, nenhum laboratório vai ganhar rios de dinheiro com isso, o próprio governo pode produzir, só que você não ouve falar dos resultados disso na mídia, e eles estão... não falam, simplesmente. Mas existem outras fontes de informação que estão mostrando, olha, já foi experimentado num número considerável de pacientes. Hospitais estão tendo essa coragem de, o paciente é nosso, a responsabilidade é nossa. Eles comunicam com a família e aí autoriza a ser feito o tratamento é feito e tem mostrado bons resultados. Mas para você ver isso, você vai ter que escolher qual informação entra na sua casa. Chegando ao final, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem
lança. Né? Grave esse versículo. Né? Grave esse versículo. Em toda a terra de Israel. Nós estamos vendo assim que quase em todo o mundo, né, não se acha resposta. Por que não se acha resposta? Nós podemos aplicar essa questão aqui. Né? Toda informação tem uma intenção. E qual a intenção aqui no caso de Israel? Não sei se é a nossa, né? E deixo para você a pergunta, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Ou, se a gente puder trazer isso para o nosso caso, para que a gente não reaja a partir das nossas próprias necessidades, usando a inteligência do nosso próprio povo e escolhendo as medidas que cada país quer adotar. Dependência exclusiva do governo já se mostrou desastrosa ao longo da história. É famosa aquela frase que atribuem, né, aquele ministro de propaganda do Hitler, da Alemanha nazista, o Goebbels, é uma mentira repetida 1000 vezes, passa por verdade. Isso envolve tempo. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui com o povo judeu. Né? Um povo forte precisa vacinar-se. Como é que funciona a vacina? Individualmente. Né? Não existe vacina coletiva. A vacina ela é administrada um por um. E a nossa vacina, no caso aqui, do mundo, deve ser contra a estupidez. Né? Vacine-se contra a estupidez. Né? Conclusão. Já tomamos um tempo considerável, então vamos partir. Quero apenas deixar com vocês esse texto que nós vamos ler juntos e ele vai ser, né, o nosso texto base para nós orarmos. Eu creio que já deu para entender o que nós precisávamos entender. Você pode concordar comigo ou não, mas confira aí o que eu tenho falado na sua Bíblia e no que você está vendo. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13 e depois o verso 18. O que Paulo falou à igreja de Éfeso e a nós também. Né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto mesmo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos diante de Ti, em adoração e reverência, reconhecer que o Senhor é soberano, é onisciente, sabe de tudo que se passa no mundo. Nós queremos reconhecer a maldade do nosso mundo, né, por causa do pecado, porque os nossos governos são todos compostos por homens caídos, mas nós percebemos que a situação é mais grave à medida que, como nós acabamos de ler no texto aí, os principados e potestades, né, que remete à autoridade humana. Né? E o texto também fala do príncipe das trevas deste século, da influência maligna sobre a política que nos governa. Então, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor nos dá um refrigério nesse tempo. Nós já conhecemos que as coisas vão caminhar para pior, à medida que o tempo do fim se aproxima, mas nós pedimos pela Tua misericórdia que o Senhor, que essa descida não seja tão assim acentuada como nós percebemos nesses dias. Que o Senhor nos conceda um refrigério e que o Senhor tome, né,
a direção das nações nas tuas mãos, né? E conceda um refrigério para o teu povo que está sofrendo com tudo isso. Nós confiamos em Ti e nós sabemos que o Senhor foi misericordioso ao longo de toda a história. Nós vimos como o Senhor tratou com a história de Israel. O Senhor o chamou cuidadosamente, carinhosamente de povozinho seu, né? Povo que o Senhor ama, a menina dos teus olhos. A igreja também é a nação santa, o povo escolhido, o povo que o Senhor redimiu pelo sangue do teu Filho. E nós estamos nesse mundo mal. E ainda tem tantas outras almas que precisam ser alcançadas pela tua graça, pelo teu evangelho, que o Senhor vai salvar. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui mais. Então nós pedimos em nosso favor, em favor dessas outras almas que sofrem e dos homens de uma forma geral. Cuida-nos, Senhor, protege-nos, abençoa a tua igreja e concede-nos uma boa semana, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.